Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é a série mais badalada do momento da Amazon, Spider-Noir. Para aqueles que não sabem, é um Homem-Aranha dos anos 1930, onde ele é um detetive e uma pessoa muito azarada. Mas vamos falar dessa série que tem uma nota muito boa no IMDb, 7.9 de 10, com 8 episódios, que estreou recentemente. E a primeira série, pessoal, que você pode optar por filtro preto e branco ou colorido, tá? Dizem que tem uma diferença gritante entre preto e branco e colorido na série. Eu assisti colorido. Então vamos lá falar da história, que mostra o Ben Reilly, que ele é um detetive. E ele é o Spider-Noir, pessoal. É o que é um Spider dos anos 1930. Só que ele parou de ser o Spider, pessoal, porque 5 anos atrás ele perdeu o grande amor da vida dele, a tal da Ruby. Só que não tem nada a ver com o Spider, mas ele cismou que não queria mais ser. E o grande problema é que o tal do Juba de Prata está dominando toda a cidade e ninguém consegue deter. Ele é estilo poderoso chefão, ele é dono de toda a cidade. E aí beleza, só que o grande problema é que um tal de um detetive está indo atrás de um cara e ele começa a querer atirar fogo. E aí o cara dá uns tiros nele que estava junto o Ben Reilly investigando esse cara. E aí descobriram depois que esse cara tinha superpoder de fogo. Só que o grande problema é que o Juba de Prata queria saber quem contratou ele para colocar fogo na mansão, porque diz a lenda que o Spider salvou o Juba de Prata. Isso não mostra na série, eu não sei se vai ter nas HQ ou coisa parecida, então a gente só vê a mansão toda queimada. E aí beleza, aí o grande problema é que uma mulher misteriosa entra na vida dele, a tal da Cat Hardy, onde uma pessoa pede para investigar se ela está traindo ele. Só que o grande problema é que a Cat Hardy tem um braço direito muito poderoso, o Flint Marko. E o mais importante é que quando a gente descobre que o Ben Reilly tenta subornar a Cat Hardy, ela tem um braço direito que é o Flint Marko, que a gente descobre depois que ele também tem superpoder e é o Homem de Areia. Só que o grande problema é que quando ele está enfrentando o Flint Marko, aparece a Cat Hardy, o Ben Reilly do nada decide dar os negativos e deixa com que ela viva a vida dela. Só que o grande problema, pessoal, é que a Cat Hardy está trabalhando por trás do Juba de Prata, onde que ele catou ela quando ela era uma grande de uma amadora e fica pagando para ela e dando as melhores coisas. Só que ele não se interessa com sexo, pessoal. Ele só quer que ela seja exclusiva. Tanto que ele até acabou matando depois um noivo dela, que era um dentista, e ele acabou matando e mostrando que ele manda. Só que outra coisa que eu esqueci de falar é que o Ben Reilly tem um repórter, que é o braço direito dele, o Robertson, onde ele sempre soube que o Ben Reilly é o Spider. Só que o problema, pessoal, é que a Cat Hardy, ela tentou acabar com a vida do Juba de Prata, pagando o Edson para ele colocar fogo. Só que quem ficou com a grana é a mulher dele. E aí, ela, para não falar pro Juba de Prata que foi a Cat Hardy, o Reilly é obrigado a dar $1.000. Só que como o Reilly não é nada besta nem nada parecido, ele decide negociar primeiro com o Juba de Prata. Ele fala com ele que ele vai ajudar ele, que ele vai investigar umas coisas para ele, por causa que o Flint Marko sumiu depois. E aí ele acaba fazendo o que, pessoal? Como que ele foi na cobertura do Juba de Prata, ele coloca uma teia na porta para ele poder ir lá à noite. Por quê? Porque o Juba de Prata é tão desconfiado que ele marca todas as notas. E é mais inteligente ainda o Reilly, por quê? Porque ele pediu uma das notas para o Winston, que era o braço direito que iria incriminar o O'Reilly e a Cat Hardy. Só que ele é tão inteligente que ele acabou pegando as notas marcadas dele, roubou o cofre do Juba de Prata à noite, e aí depois ele fez as mesmas marcas, dando esse dinheiro para a esposa do Addison, na verdade, a viúva do Addison. E aí ele deu esse dinheiro para ela sair da cidade, só que ela não teve tempo de sair da cidade e o Winston pegou ela. Só que quando que eles vão para um local que é um cemitério, mais ou menos, e está cavado uma cova, e aí o Ben Reilly e a Cat Hardy iam fugir juntos. Só que o Juba de Prata pegou eles querendo fugir. E aí o Winston tem como prova que a viúva do Addison tem como incriminar a Cat Hardy. Só que lembra que o Reilly deu as notas marcadas? Pois é, quando que ele dá esse dinheiro pro Juba de Prata, ele vê o que tem as marcas e descobre que o Winston é traidor e ele que queria acabar com o reinado dele. Só que todo mundo sabe que foi a Cat Hardy. E aí o Reilly consegue salvar ela
E ele começa a gostar dela, principalmente que quando que ele vai deter um super vilão lá, que é um cara de choque, tá, de megawatts, que é o Dirk, ele toma o maior cor, ele apanha pra caramba e consegue detê-lo. Só que o Flint Marko tem um outro amigo dele que é o tal do Looney, que ele é um cara muito poderoso, como se fosse uma pedra mesmo, como se fosse estilo aquele cara do Quarteto Fantástico, o monstro lá. E aí o Juba de Prata, junto com o Flint Marko e o Looney, vão dominando toda a cidade e ainda salvam depois o Dirk quando é capturado. Só que uma coisa importante que esqueci de falar, como que a Cat Hard descobriu que o Ben Reilly é o Spider? Foi porque depois que ele decide buscar as coisas dele e volta a ser o Spider 5 anos depois, ele enfrentou um cara de choque, só que ele tinha saído com a Cat Hard antes, e quando ela vai visitar ele tá cheio de hematomas, e aí ela entendeu que ele era o Spider, e aí ela se joga da varanda e ele resgata ela, e tem uma cena muito interessante, pessoal, onde que ele resgata ela e beija ela. Só que a Cat Hard era uma pilantra, pessoal. Por quê? Quando ela descobre que o Spider é o O'Reilly, ela começa a gostar dele e a manipular ele. Só que o grande problema é que o Marko, junto com o Looney, vai e resgata o Dirk. E aí fica esse trio, ainda mais que o Morris, que é o prefeito da cidade que quer se reeleger, decide bater de frente com o Juba de Prata, que é o maior erro dele. E aí, para variar, a gente descobre que tem uma cientista que ela... Porque assim, pessoal, mostra como ele foi transformado no Spider. E nessa versão é completamente diferente da clássica do Peter Parker com aquela aranha vindo picar. Não, pessoal, isso é muito mais bizarro. Ele está num centro de treinamento nazista, que ele é um dos militares, e aí quando ele foi resgatar um cara que estava transformado em monstro e tinha uma aranha num pote, esse cara, que era uma aranha humana, mordeu ele. Com isso fizeram vários exames e aí ele conseguiu esses poderes. Só que ele nunca quis ter esses poderes, pessoal. Por ele queria ter uma vida normal. Só que a sorte dele está por mudar, porque uma cientista que trabalhou nesse centro de treinamento militar, onde que ele salvou todas essas pessoas, o filho dela tem uma doença degenerativa que vai envelhecendo cada vez mais. Ele tem 36 anos e parece que tem 80, que é o tal do Ogden. E aí a Cat Hard descobre que o Flint Marko, porque essa cientista tentou ajudá-lo, só que acelerou os poderes deles, e eles têm risco de morte. E aí ela vai até essa cientista e ela fala: se você falar pra mim quem é um Spider, eu tenho que salvar a vida do Flint Marko. E aí ela fala que é o O'Reilly, pessoal. Quando fala isso, o Ogden vai lá, enfia uma injeção nele e começa a fazer um monte de procedimento, que é uma das cenas mais bizarras, porque parece um monte de aranha, principalmente eu que não curto essas coisas. É bem sinistra no episódio 6. E aí depois que eles cortam um pedaço do rim deles, pessoal, ela consegue descobrir a cura finalmente. Só que o Robertson tinha dado o furo desse lugar e ia publicar no Clarim. Só que quando ele publica, o Juba de Prata e os 3 novos vilões vão lá e decidem colocar essa cientista à tona, ainda mais que ela descobriu a cura e realmente conseguiu fazer com que o filho dela voltasse a ter 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos. Só que o cientista devia a vida ao O'Reilly, ele deixa ele fugir. Enquanto isso, ele vai tentar confrontar o Juba de Prata e os vilões. Só que, para variar, eles não conseguem. Só que a grande sorte do O'Reilly, pessoal, é que essa cientista tinha criado um tumbinho de antídoto e colocou escondido do Juba de Prata e os outros vilões. E aí o O'Reilly pegou. E aí ele pegou e fugiu. Só que ele começou a tomar todas no bar e sumiu, pessoal. Enquanto isso, a gente vê que o Juba de Prata, quando vê que todos os outros monstros acabaram sendo mortos por essa cientista que acelerou o procedimento, ele acaba matando todos eles, colocando fogo e fugindo. Só que aí a Cat Hard vai procurando pelo O'Reilly, ainda mais que ela jamais imaginou que o Spider ia ser tão machucado. E aí ela vai com a Janet fala que eles iam fugir juntos, que não sei o que, só que ele sumiu. Só que o Robert se encontra ele bebendo todas. E aí os caras começam a zoar o Spider mesmo não sabendo que era o O'Reilly ali bebendo todas. E aí ele fica com acesso de fúria, coloca a touquinha dele, dá um cacete nos caras. E aí o Robertson aparece. E ele fala: conseguiu o antídoto, então vamos fazer o seguinte. E vamos atrás dos vilões e vamos aplicar o antídoto em todo mundo. Só que o grande problema, pessoal, que quando que ele vai decidir ir atrás dos vilões, eles aparecem na casa dele porque o Juba de Prata sabia que o O'Reilly tinha contato com o Spider. Só que ele não sabia que ele era o Spider. Só que quando ele começa a desconfiar que o O'Reilly é o Spider, ele manda o Robertson lá. E aí ele fala que ele quer $2.000
que ele vai fazer com que o Spider vá lá. Só que a gente sabe que o Robertson tá com a roupa do Spider. O problema é que o O'Reilly perdeu os poderes de tanto a mulher fazer procedimento médico nele. Ele não consegue atirar a teia, vai tentando e sabe que o Robertson pode ser morto. Só que para sorte do Robertson, quando que ele está prestes a ser derrotado pelos vilões, eles capturam a Janet, onde ela estava com as seringas de antídoto. E essas seringas, uma delas, o tal do Dirk, que é o Mega Power, Mega Vat, alguma coisa, enfia no Robertson. E aí ele acha que ele perdeu o poder e dá um choque nele. E a gente aproveita e vê que o O'Reilly pega as teias, começa a atirar e enfrenta todos esses vilões. E aí ele vai enfrentando eles, até que ele finalmente consegue derrotar o Dirk, que é o mais poderoso Megawatt. E aí o outro vilão, que esqueci de falar, o Looney, o Robertson consegue enfiar uma injeção no olho dele e fazer com que ele volte ao normal e que ele viva a vida dele. O grande problema é que o O'Reilly está enfrentando dois super vilões, o Flint Marko, que é o Homem de Areia, e o Dirk, que é como se fosse o Electro. E aí, pessoal, ele vai enfrentando eles, e enquanto isso a gente vê que a Cat Hart vai atrás do Juba de Prata e mata ele finalmente. E quando a Cat Hart vai atrás do O'Reilly e vê ele lutando contra os dois super vilões, ainda mais o Flint, que é a grande paixão dela, ela decide dar um tiro no Dirk. Só que quando ela tenta atirar, acabou as balas. E aí quando acabou as balas, ele dá um choque nela. A gente Marco vai em cima do Mega Water, Mega Power, e aí eles se enfrentam, e aí quando que esse cara ia matar o Flint Marko, o O'Reilly segura ele com a teia, gira ele e joga ele num trem que está passando. E aí acaba finalmente derrotando ele. Só que, para ajudar a situação, lembra que ele tinha separado uma seringa para ele voltar ao normal, porque ele não quer ter superpoderes? Ele fala que sem poderes não tem grandes responsabilidades. Isso era uma coisa do tio Ben do Spider. E aí ele pega a seringa e dá pro Flint Marko. E aí injeta nele, ele consegue voltar à vida dele. Ela acaba ficando com o Flint Marko. Eles têm uma discussão, ela manda ele para aquele lugar, só que ela só usou ele porque ela nunca amou ele de verdade. E aí, depois disso, a gente vê que ele volta para o escritório, começa a pedir para o Robertson pagar um hot dog para ele, porque agora ele tem o próprio jornal, só que ele fala que o jornal não paga tão bem quanto o Clarim. A série termina dessa forma. Pessoal, vamos para o que eu gostei e que eu não gostei. A série é tudo isso que estão falando? Sim, a série é muito boa, só que vamos para os grandes problemas. Na minha opinião, os efeitos visuais, computação gráficas, em algumas cenas é muito estranha, principalmente no Homem de Areia e no Cara Elétrico. Aí outras cenas também que ele está pulando, que ele está usando a teia, ficou meio estranho. Mas falaram que na versão preta e branca, essas cenas são muito melhores. Então parece que eles fizeram mais voltado mesmo para a versão preta e branca do que a colorida. Então essa foi uma crítica. Outra crítica que eu tenho que fazer à série, pessoal, é que a série tem pouquíssima ação, poucas lutas. Mas, na minha opinião, o Nicolas Cage atuou muito bem como Spider-Noir. Foi o maior acerto da Marvel escolhendo ele, pessoal, porque ele detonou na atuação. Muita gente zoou o Nicolas Cage, mas ele é um ótimo ator. E ele se faz de besta mesmo, né? Principalmente na cena que ele tá bêbado e revela pra Janet que ele é o Spider. E aí mostra os flashbacks dela vendo ele todo dia bêbado, falando que ele é o Spider. Pra mim é uma das melhores cenas e mais engraçadas. A cena mais bizarra com certeza é das aranhas, ele sendo mordido por aquela aranha humana. E na realidade essa seria a versão usada no novo filme do Homem-Aranha que está para sair. Só que eles decidiram não colocar essa aranha humana porque é muito bizarro, e já viram que a repercussão do Spider-Noir foi muito bizarra por causa disso. Mas a série no geral, pessoal, realmente é muito boa e vale todo o mérito, né? Principalmente que a gente vê que é uma mistura de Sherlock com Homem-Aranha, onde que ele é muito azarado, para variar, todo Homem-Aranha nunca tem dinheiro para nada, sempre está endividado, sempre com vários problemas e sempre com a mesma lábia, né? E outra coisa que eu tenho que ressaltar é que provavelmente estão querendo ter uma segunda temporada, mas não se sabe ao certo, porque de acordo com o diretor, a série parece que foi feita para essa temporada. Então, porque tem pouca ação e essas coisas, pessoal, mas no geral a série se sai muito bem, como eu disse, tem umas cenas bizarras, é muito bem feita, realmente parece uma série dos anos 30, né, de 1930, e eu vou fazer uma outra comparação, pessoal. Para mim a série lembra muito a série Gotham da DC, pessoal. Não sei se vocês já assistiram a série Gotham nos anos atrás, era muito boa.
focado no universo do Batman. Parece que tem muita inspiração dessa série Spider-Noir lá. É uma série mais antiga, né? Mostrando o Batman criança e ele vai desenvolvendo. Então achei bem legal isso. Espero muito que o Spider-Noir tenha a segunda temporada. Mas a nota que eu dou para a série, pessoal, sem mais delongas, eu dou uma nota 8. E aí, você concorda ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Novos inscritos, sejam bem-vindos, inscritos, recorrentes, curtindo e enfermamente. Se você gostou, curta o @concorda com o Rafa no Facebook e Instagram. Muito obrigado a todos, até a próxima.